Ramon Menezes se apresenta em entrevista virtual coletiva. Fala sobre a emoção de voltar a trabalhar com Antônio Lopes. Também destaca muito o trabalho da base e fala que seu espelho é um grande treinador argentino. Você vai ouvir detalhes importantes da entrevista coletiva do novo técnico do Vasco, além de outras notícias dessa sexta-feira, dia 3 de abril. O AVNews está entrando no ar depois da guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Antes de falarmos da entrevista coletiva do técnico Ramon Menezes, a entrevista feita virtualmente pela Vasco TV, que terminou agora há pouco, eu quero dar um recado muito importante para você. Vascaíno ajuda Vascaíno, então preste atenção. Agora o restaurante do Almirante faz entrega, delivery, é isso aí. Você pode receber as iguarias maravilhosas do restaurante do Almirante na sua casa. É só você ligar no 32950463 ou no 999420296. Ou então acessando restaurantealmirante.com.br. Mas o melhor é pelo iFood. O restaurante do Almirante agora está cadastrado no iFood. Vascaíno ajuda Vascaíno. O restaurante foi fechado em função da pandemia, não está funcionando. É claro, os funcionários estão sem trabalhar, mas há alguns que estão trabalhando na cozinha, produzindo alimentos para os funcionários do Vasco. E agora você vai ajudar o restaurante do Almirante. Você que vai a São Januário e consome as maravilhas do restaurante do Almirante, que saudade daquele pudim maravilhoso. Você vai ajudar o Vasco e principalmente o Arthur lá no restaurante do Almirante. Anota de novo, 32950463, 999420296 ou peça pelo iFood. Peça pelo telefone ou pelo iFood. Ajude o restaurante do seu clube de coração. Recado dado, Arthur. Vai dar tudo certo. Vamos então trazer alguns trechos importantes. A entrevista coletiva que foi feita pela Vasco TV, a apresentação do nosso amigo Sandro Gama, também com o Carlos Gregório nas reportagens, o assessor de comunicação do clube, começou com a presença do presidente Alexandre Campelo, já um assunto que vamos falar no final desse AVNews, mas Ramon respondeu várias perguntas. E começou falando sobre a emoção de trabalhar novamente com Antônio Lopes, que foi seu treinador na época de ouro do Vasco no final dos anos 90. O Lopes, eu já falei, né? O Lopes ele tem um DNA vascaíno, ele é uma referência como pessoa, né? Como pai de família e como um grande profissional que ele é. Né? Um cara que marcou a história no futebol brasileiro, né? Que deixou seu nome registrado na história do futebol brasileiro, né? E teve uma passagem excepcional com a camisa do Vasco, né? Ele foi o líder de uma geração que marcou uma época muito legal, e eu tive a felicidade de fazer parte disso. Então eu fico muito orgulhoso de hoje poder estar do lado dele, né? E voltar a trabalhar com ele novamente. Então é um cara que eu admiro muito, que eu tenho um carinho enorme por ele. O Júnior Lopes é um cara que se preparou muito, que com certeza vai seguir os passos do pai, né? Ele fez as últimas licenças aí comigo, nós fizemos a licença A e a licença Pro juntos na CBF, sentamos na sala de aula lá juntos. Então é um cara que buscou a sua qualificação, é um cara que vem estudando muito, que trabalhou com grandes treinadores, né? Trabalhou com o Luxemburgo, trabalhou com o último treinador dele foi o Mano Menezes. Então o Júnior já traz uma bagagem, é um cara que vai agregar muito ao trabalho, e fico feliz. Algumas perguntas foram semelhantes e em cima de um tema que o torcedor quer muito saber: como é o estilo de Ramon Menezes? Como ele coloca o seu time em campo? Tem esquema? Como é que é o Ramon Menezes como treinador montando a sua equipe em campo? Com a palavra, o novo treinador do Vasco. Cada um tem uma metodologia, né? Pensa futebol de uma maneira. As experiências que eu trago são experiências super positivas. O que eu vivi foi muito importante para que eu chegasse até aqui, né? Eu enxergo futebol
como um jogo bonito, né? Voltado sempre para as fases do jogo, né? Em cima de organização. Eu vejo muito passando por organização, né? Organização ofensiva, organização defensiva, as transições, bolas paradas, né? E acho muito importante função. Eu acho que o jogador, eu tenho certeza que o jogador tem que ter função dentro do campo, né? Então, isso tudo eu vou tentar fazer com que o jogador entenda, né? Já conhecendo a característica de cada jogador que a gente tem, né? Isso aí está a meu favor também, né? Então, trabalhar junto com os jogadores, trabalhar muito, esse é o nosso objetivo. Uma outra pergunta que é característica, porque Ramon era muito bom na batida de falta, é em relação a esse fundamento. O Vasco teve, na temporada 2019, o segundo melhor aproveitamento em cobranças de falta no Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o Santos, mas muito por conta do trabalho específico que era feito por Ramon Menezes. Agora a tendência é que melhore. Ramon Menezes deixa bem claro que se o Vasco teve um bom desempenho em 2019, terá que melhorar ainda mais. E confia na batida de bola dos seus jogadores. Pode ser talento nato, mas também pode ser trabalho, né? Você também pode evoluir se você trabalhar muito. Às vezes um jogador que tem um talento nato, ele não tem disciplina, ele não treina como tem que treinar. E às vezes um cara que não tem esse talento nato, mas ele de tanto treinar, de tanto ter a disciplina, de tanto querer, ele pode se tornar sim um grande batedor de falta. Em 2019, nós tivemos uma felicidade muito grande, né? O Vasco, das equipes de Série A, foi a equipe que mais fez gols de faltas durante a temporada, mas o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, que é sempre fazer mais gols, né? Esse ano a gente ainda não teve a oportunidade de fazer gols de falta, mas a gente vai continuar trabalhando muito nesse sentido. Eu fico muito feliz porque depois da minha chegada ao clube, juntamente com todos os departamentos, houve um consenso para que, como e quando poderíamos fazer esse tipo de treinamento, né? Então, hoje, esse treinamento ele faz parte da metodologia do clube. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a falta ela é um estímulo, né, para os atletas, e você tem que estimular os seus atletas. E assim, eu fico muito feliz também, porque o grupo de trabalho, quem treina, ele se dedica muito. O pessoal é muito profissional e eles querem muito. Então, por isso que houve também essa continuidade desse trabalho, que foi muito legal, sabe? Nós temos jogadores com muito potencial lá dentro do clube, muito potencial, e nós vamos treinar muito, né? Esse ano passado a gente conseguiu fazer X gols de falta, esse ano a gente tem que fazer mais, né? Embora não conseguimos até agora, mas pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito, e está de parabéns, né? Desde o ano passado, aí, os jogadores que treinaram muito, porque tem que chegar um pouco mais cedo lá no clube, né, passar pela fisiologia do clube, para ver se encontra, se estão na melhor condição, porque hoje a demanda física ela é grande, a gente sabe disso, mas nem por causa disso nós podemos esquecer que a bola parada decide jogos. Então nós temos que treinar. E a história do futebol brasileiro, né, a história do futebol mundial diz isso, né? Você vê aí grandes batedores de falta, né? E o futebol brasileiro tá carente de uma referência, E quem sabe daqui a pouco nós não vamos ter essa referência aqui no Vasco. É isso que eu quero, é isso que eu passo para eles. Né? Então a gente vai continuar se treinando, vou ter trabalho, mas a gente não pode deixar de fazer isso. A gente tem que continuar fazendo e vamos trabalhar muito nesse sentido. E para nossa alegria, ficamos muito felizes, é uma vitória nossa, estivemos também presentes durante a entrevista coletiva. E eu fiz essa pergunta e em seguida a resposta do técnico Ramon. Olá Ramon, tudo bem meu amigo? Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Dizer que para mim é um prazer, quem te entrevistou muito como jogador, como craque que foi, agora fazer uma pergunta ao então treinador do Vasco. Quem diria, hein amigo? Meu amigo, vou fazer duas perguntas a você
Muito obrigado ao Vasco pela cessão do espaço. A primeira pergunta talvez seja a maior dúvida do torcedor hoje. A questão da sua capacidade como treinador de uma grande equipe. Você fez bons trabalhos em equipes menores, como Joinville, Tombense, se capacitou demais, estudou demais, fez os cursos da CBF, mas nada como a experiência, né? Você não treinou nunca uma equipe do tamanho do Vasco, um clube que você conhece bem, com tantos problemas, um ano difícil, um ano de eleição, um ano que não começou bem. O que você diria a esse torcedor para que ele possa crer que o Ramon Menezes, como grande jogador que foi, também possa ser um grande treinador e possa segurar esse rojão? E a segunda pergunta que eu faço é em cima da sua experiência conhecedora do elenco do Vasco, ano passado auxiliar do Valentim e também do Luxemburgo, esse ano trabalhando com o Abel. Você acha que esse elenco do Vasco precisa, primeiro, ser mais enxugado, segundo, precisa de contratações pontuais e terceiro, o uso da base vai ser maior ainda, principalmente pela presença do Antônio Lopes como coordenador técnico, alguém que sempre acreditou muito na base? Ramon, um grande abraço, muita sorte para você. Conte com seus amigos do canal Atenção Vascaínos. Tchau. Bom, Flávio, é um prazer estar falando com você. Eu vejo muito a capacidade passando pela oportunidade. E é uma grande oportunidade na minha carreira, é uma grande oportunidade na minha vida. Né? Eu estou com muita vontade. Né? Eu não vou ser o primeiro e não vou ser o último que vai ter uma oportunidade dessa. Né? Muitos começaram como eu estou começando agora. Eu comecei, desde que eu entendo por gente, né, eu respiro futebol. Né? Eu venho de uma família que joga futebol, né, que jogava futebol, meu pai jogava futebol, os meus tios jogavam futebol, então eu respirei futebol desde quando eu me entendo por gente. E aos 11 anos eu fui para o Cruzeiro, eu fiquei do Cruzeiro dos 11, né, eu entrei no Cruzeiro em 83 e em 1990 eu já era profissional. Eu tenho 7 anos de base, né? Em 1990 até 2012 como profissional. Então eu tenho uma carreira como profissional, como atleta profissional, tenho 22 anos como atleta profissional. Então que me traz uma bagagem muito grande. E desses 22 anos, 20 anos respirando Série A de campeonato, grandes equipes. Então isso me traz uma bagagem, uma vivência. Eu vivi grandes momentos, eu joguei com grandes jogadores, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores. E aí, isso que eu acho importante. Aí, quando eu parei de jogar, aí tem a didática, né? A experiência do atleta, com a parte didática, né? Eu fiz os cursos, né? Fiz todos os cursos da CBF, comecei lá na licença B da CBF, fiz os dois módulos da A, fiz os 2 módulos da Pro. Esses últimos 5 anos estudando, sentado ali estudando. Eu sou um cara que estudo futebol 24 horas por dia, respiro futebol, então eu estou confiando muito nisso. Né? E aí o trabalho, o conhecimento que eu tenho de todo o elenco, isso aí também facilita. Né? Eu me vejo hoje no meu momento dentro do clube, de confiança, de afinidade com os atletas, né? De confiança no trabalho. Então, assim, eu estou super envolvido com tudo isso. Né? Agora, sentar, nós vamos planejar. Né? Nós temos no elenco 37 para 38 jogadores, e desses 38 jogadores, desses 38 jogadores, 24 jogadores praticamente oriundos das categorias de base do clube. Então, o Vasco tem por característica sempre revelar jogadores, né? Não é agora, isso vem de muitos anos, né? Tem Edmundo que vem da base, o Pedrinho veio da base, o Felipe veio da base, o Carlos Germano que vai estar do meu lado, que está do meu lado lá no clube, né? A sua vida dele toda na base. Aí se você for um pouquinho mais atrás, aí tem Jean, tem Rian, tem o Romário, tem Mauricinho, enfim. Então o Vasco ele sempre teve essa facilidade, né, de revelar muito jogador. Só que a gente também tem que ter um certo cuidado,
né? Principalmente com um jogador mais jovem. Por quê? Para não queimar etapas. Né? Eu gosto de todo mundo, eu gosto da juventude, eu acho que a juventude é importante, mas a gente também tem que ter uma certa preocupação em relação a isso. Hoje tudo é muito precoce, né? Tá tudo muito precoce. Hoje o jogador com 16, 17 anos ele está subindo profissional, mas a gente também tem que ver o lado humano, né, de um atleta que às vezes, se ele bater no profissional e não conseguir fazer o que se espera dele, acho que talvez no momento ali ele pode se perder. Né? Então a gente também tem que ter essa preocupação, mas o Vasco ele trabalha muito nesse sentido. E está trazendo um professor, né, que naquela geração mesmo, eu faço parte de um grupo do WhatsApp de 97, 98, 99, 2000, que vários jogadores que fizeram parte daquela geração vitoriosa, que ganharam com a camisa do Vasco, são oriundos da categoria de base. E o torcedor vascaíno, ele também gosta, ele adora ver um jogador de base sendo lançado. Ramon ainda falou de outros assuntos que eu vou elencar aqui, são assuntos importantes. Alguns chamaram atenção, como, por exemplo, o espelho como treinador. Além de ter Antônio Lopes como o treinador que lhe deu praticamente as maiores chances jogando como profissional de futebol, Ramon disse que Marcelo Galhardo, treinador do River Plate, tem um estilo muito próximo. Foram contemporâneos, jogaram contra, quem não se lembra, aqueles jogos históricos, inclusive da Libertadores de 1998. Galhardo estava do lado do River Plate. É um treinador que também parou de jogar, se formou, recebeu a chance no River e virou multicampeão. Quem sabe Ramon Menezes, que jogava na mesma posição, também era o ponta de lança, não siga o mesmo caminho. Alguns outros detalhes chamaram muito a atenção. Primeira questão do elenco, ele conhece muito, está desde 2018 trabalhando com os treinadores que pelo Vasco passaram e conhece característica de cada jogador. Sabe que precisa se adaptar para formar o seu esquema. Tem esquema favorito? Tem, mas pela característica de cada jogador vai poder montar. Falou também da questão do resto da temporada. Sabe que o Vasco tem mais 2 jogos no Campeonato Carioca, a situação é difícil, se tivermos o Carioca, obrigação de ganhar esses jogos. O Goiás veio ao Rio, segundo o Ramon, com humildade e ganhou do Vasco, e agora o Vasco tem condição sim de ir a Goiânia e reverter esse placar numa competição muito importante para o clube. Quanto à Sul-Americana, a expectativa apenas porque no final de maio vai acontecer o sorteio. E já no Brasileiro, disse Ramon Menezes, quero ir bastante longe. Disse também, são 38 jogadores no elenco, e isso é muito importante, 38 jogadores, 24 da base. E ele realmente mostrou que conhece muito a base. Jogadores da base que subiam para o profissional e não eram aproveitados no dia a dia, ficavam treinando com o Ramon. E ele destacou 2 jogadores, Lucas Santos e João Pedro, sempre lembrando o nome desses atletas. Para muitos que ouviram a coletiva, ficou claro, João Pedro é um jogador que pode sim começar a ganhar chances. O que pode acrescentar João Pedro ao time profissional do Vasco? O nosso JP Escofano, que conhece muito a base do clube, gravou esse vídeo falando quem é João Pedro e o que ele pode acrescentar no time profissional se tiver oportunidades com o Ramon Menezes. Fala, JP! Fala, Flávio! Fala, galera do AV News, uma excelente noite para vocês. Quer dizer que o Ramon falou sobre o meu xará na coletiva? Então, cheguei aqui agora para explicar como é que ele pode ajudar o Vasco. Lembrando que o João Pedro já fez a sua estreia nos profissionais, mas desceu de novo ao Sub-20, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogador. Para você, torcedor que não conhece o João Pedro, imagina um ponta habilidoso, veloz, mas a sua principal característica é a visão de jogo. Eu acho que é assim que a gente pode definir bem o João Pedro. O João Pedro tem valências como a velocidade? Tem. 1 contra 1 dele é bom? É sim, muito bom. Mas eu acho que a distribuição de jogo dele jogando pela ponta é onde ele pode mais acrescentar pelo Vasco. O João Pedro tem uma boa qualidade de passe, inclusive no Sub-20 de vez em quando cobrava escanteios. Isso é muito importante. A bola aérea do Vasco no Amador ano passado era muito forte. Miranda, Ulisses, de vez em quando até o próprio Caio Lopes entrando na área para tentar uma casquinha. O João Pedro era sempre não estava ali para cobrar. Então é um cara que acrescenta bastante nessa jogada e é muito importante, porque o Vasco está carente dessa posição lá no time profissional. Além disso, o João Pedro pode fechar muito bem também numa linha de 4. Se a gente imaginar o Vasco jogando uma linha de 4, o João Pedro consegue fechar bem pelo lado direito, ele tem uma boa noção tática. Então eu acredito que é um jogador que pode ajudar muito o Vasco.
O que ele precisa melhorar para ajudar de verdade no profissional? Eu acho que o João Pedro precisa ainda ter um ganho físico normal, de tem sobe para o profissional. Eu acho que ele precisa ganhar um pouco mais de caixa ainda. E ele precisa ficar um pouco menos afobado em alguns momentos. Mas isso só jogando ele vai adquirir. E eu acho que ele tem tudo para brilhar no profissional, caso o Ramon necessite dele no time de cima. Valeu, Flávio. Um abraço gigante para você e para a galera do Avenews. Tamo junto. Tchau, tchau. Ramon concluiu, deixando bem claro num recado ao torcedor do Vasco que se sente como um torcedor também dentro de campo. Vai estar ali jogando junto com a torcida. Pede o apoio do torcedor e o apoio de todos aqueles que compõem a comissão técnica e o elenco. Sentindo o Ramon, confiança, disposição. É claro, gente, é um peso, é uma responsabilidade gigantesca, mas para o jogador que ele foi, com toda a experiência e confiando na sua bagagem estudantil, sim, estudou demais, fez muitos cursos, tem capacidade, conviveu com grandes treinadores, Ramon está confiante que possa fazer um grande trabalho. Quanto ao elenco, eu realmente tenho uma impressão séria de que a base vai ser utilizada. Ontem o Carlos Brasil falou isso claramente, mas o Vasco vai contratar pontualmente. Precisa se reforçar com certo peso. E não estranhem se o Vasco aproveitar essa questão aí da pandemia, com os campeonatos estaduais de repente terminando antes, e até mesmo alguns jogadores vencendo o contrato em junho, que pode ser quando as equipes voltem a jogar, o Vasco aproveitar esses momentos para beliscar esses jogadores que vão ficar sem contrato, ou então com possibilidade de fazer um pré-contrato, por conta da dúvida de todo mundo. Por exemplo, jogadores em São Paulo, muitos que estão na liderança, por exemplo, o Santo André, estamos aqui conjecturando, jogadores que poderiam sair, já tiveram seus contratos rescindidos. Quem sabe não pinta um jogador para compor o elenco. Ou então, jogadores de boas equipes de outros estados, que os campeonatos também já estarão encerrados. Também, como eu disse, jogadores da América do Sul que têm contrato, até porque o calendário é muito similar ao campeonato europeu, de final de junho para julho. E de repente o Vasco consegue chegar para um jogador que está em final de contrato e fazer uma proposta para seduzi-lo somente pelo salário a vir para o Rio de Janeiro. O trabalho continua, todo o planejamento está sendo feito. Chato é não poder saber exatamente quando vai voltar às atividades. Para terminar, duas informações. O presidente Alexandre Campelo disse hoje na coletiva virtual, na apresentação do técnico Ramon, que o Vasco está lançando domingo um projeto que é uma campanha para a doação de cestas básicas. Grandes donos de supermercado, grandes vascaínos, ajudando a comunidades carentes. Vai ter, inclusive, uma condição de se fazer doação drive-thru. Você vai até São Januário, abre apenas o porta-malas do seu carro, as compras são levadas, fecha-se o porta-malas, você não precisa nem sair do carro para manter a questão da higiene, a questão do contato pessoal, que é importante não se ter nesse momento dessa quarentena. Então é um projeto que o Vasco está lançando para ajudar as comunidades carentes. Eu pude conversar hoje com o André Afonso, que é o VP de Patrimônio, que disse que em função também desse problema da quarentena, muitos funcionários estão com dificuldade de fazer trabalhos, tanto no CT de Caxias como no CT da Barra. Mas dentro do possível as coisas estão andando. A mudança está toda pronta também no CT do Almirante para se trazer a São Januário. Mas há o receio, porque realmente o contato ainda não é legal ter. Aliás, durante um bom tempo é bom não ter esse tipo de contato. Então os funcionários estão indo aos poucos, está se fazendo tudo o que se tem que fazer, mas numa velocidade menor em função da ausência de funcionários. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer proteger a sua casa, tão importante nesses momentos, hein? Que tá todo mundo em casa, como é importante ter uma casa segura, uma casa bem protegida, procure o Cristiano na CG. Você tem aqui embaixo os números, o e-mail e o site, ele vai dar todo o atendimento para você, continua fazendo atendimento, todo pronto, paramentado, álcool gel, máscara, para poder atender você, faz o serviço online e depois vai fazer a entrega na sua residência, deixaram então na sua portaria. Procure o Cristiano, que ele faz um trabalho muito sério. O meu abraço hoje é muito especial e vou falar exatamente aquilo que falei na abertura do Avenews. O meu abraço hoje é para um guerreiro vascaíno, alguém que merece muito a sua ajuda, o querido Arthur Brandão. Arthur é dono do restaurante do Almirante há muito tempo e teve um problema sério, porque o restaurante do Almirante está fechado, não está aberto para consumo do público, não há jogos. E como é que você sobrevive? Como é que você faz? Arthur é das antigas e foi convencido pela sua gerente de marketing, Bianca Reis, de entrar no iFood. E topou. Está no iFood e você, vascaíno,
tem que ajudar o restaurante do Almirante, que é o nosso restaurante, é o restaurante de quem vai a São Januário e olha, é super bem tratado. Consuma, faça o consumo através do iFood, dos telefones e ajude o Arthur. E o abraço hoje é você, Arthur. Você que ajuda muito o Vasco, consegue segurar muita barra, poucas pessoas sabem disso, mas você é um grande vascaíno acima de tudo. Final de semana recheado com vídeos, tanto aqui no Atenção Vascaínos, como também no Ave Mais. Olha, tem um Par ou Ímpar com o Ramon Menezes, que a gente fez, vale a pena ver de novo. Você vai gostar, porque ele tem algumas respostas muito interessantes. Ramon Menezes, que foi sabatinado por JP Escofano e pelo Emerson Rocha. Um grande abraço, bom final de semana, todo mundo em casa, saia somente em extrema urgência, se possível, olha, bota a máscara. O Ministério da Saúde está pedindo para que você, quando for à rua, bote a máscara, álcool gel, se higienize a sua casa, mas evite sair de casa, que é o melhor caminho. A gente vai vencer essa batalha, porque tudo passa. Um grande abraço, uma boa noite. Tchau, turma!